Olá, eu sou Deni Fingergut e o Perfil Opinião está começando. A gota dos encantos merece habitar os braços do homem que não sangra e que devotará ao corpo a extradição do solo errante do esperar. Bendita mulher e a poesia de partir. Sua carne é uma estrela enterrada no não ser deste sono que se agita como o mar. Quando a angústia grita sua cor, que cega para o futuro. Basta olhá-los de perto para que se espreguicem e se levantem por dentro, ou tocá-los com o pólen da memória, para que suas lágrimas cantem para o instante do esquecimento. E se os vemos dançar de costas para o rolo compressor do tempo, ou sorrir para o cadáver da luz geral, o que podemos fazer se não abrir os nossos, que também cantam como um fósforo aceso dentro do vidro de um poema, que ela certamente abrirá para colher o silencioso triunfo de uma rosa. Sua sonoridade está completamente ligada à diáspora negra. Filósofo com doutorado em letras pela USP, é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical, diretor artístico, pesquisador e professor. Tiganá Santana é um servo da criatividade e ele é o meu convidado de hoje do Perfil e Opinião. Tiganá, é um prazer ter você aqui no Perfil Opinião. Há muito tempo já estávamos aqui te esperando. O prazer é todo meu, a honra é toda minha. Eu adoro este programa. Então, que alegria. Eu fico muito feliz e honrada em tê-lo aqui também. Tenho certeza que todos os telespectadores, né? Bem, se eu perguntasse a um filósofo, né, como é que se faz para conhecer realmente alguém, o que é que você, como filósofo, responderia? Esta é uma grande pergunta, né? O que se faz para conhecer realmente alguém? Eu não sei se conhece alguém, né? A vida, a experiência existencial é algo marcado por mistérios, né? É algo marcado pelo não visto também, né? Então, eu não sei se conhece alguém, mas eu acho que se pode ir ao encontro de muitos alguéns, né? Então, o que não implica conhecer, desvelar, né? Acho que dançamos todas e todos aqui em torno do mistério, em torno do não dito, né? Há um místico medieval europeu, Mestre Eckhart, que dizia que é no não dito que Deus é Deus, né? Então, é isso. E Tiganá, filósofo, como eu falei aqui também, né? Músico, compositor, cantor, instrumentista, pesquisador, quer dizer, com um interesse muito vasto pelo mundo e, como a gente vai ver aqui, uma pessoa que foi muito incentivada a seguir a carreira diplomática também, né? Essa variedade de interesses, né? E de tantos talentos, para se conhecer esse produto que é você mesmo, a que a gente tem que recorrer? Olha, ao convívio, né? E eu julgo que eu fui vendo as paisagens que a vida foi oferecendo, né? E indo ao encontro delas. Então, acho que todas as pessoas são múltiplas, né? É que muitas vezes há a exigência de que a gente responda com univocidade aos estímulos da vida, né? Mas somos múltiplas, né? E então
na medida do possível, eu fui seguindo esse curso de rio, né? Com paisagens distintas, com sinuosidades, né? Então, eu sou muito grato, evidentemente, a todo um ambiente familiar também, que me propiciou isso, né? Claro, um ambiente também de afeto, né? E era aí que eu queria chegar, que você falasse um pouco a respeito do papel da ancestralidade e de que forma isso foi influenciando naquilo que você se mostra hoje, se desvela hoje. Olha, para que eu aqui esteja, evidentemente, existiram muitas outras pessoas e não pessoas também, né? Forças as mais diversas. A ancestralidade, é interessante você trazer esta palavra, conceito, né? Que tem sido amplamente utilizada. Ancestralidade, a meu ver, e de acordo também com alguns princípios cosmológicos, né, de parte da África subsaariana, é algo que se faz presente. Né? Essa ideia é distinta da ideia de passado. Né? Quando a gente pensa num tempo compartimentado, né, entre passado, presente e futuro, a gente não é levado a pensar na interpenetração necessária entre essas temporalidades. Não é? Mas quando a gente pensa em presença, ancestralidade e devir, a gente enfim, levado a pensar que essas três dimensões de temporalidade, né, são como que modulações de um contínuo temporal. Isto é, ancestralidade é algo que se inicia na precedência, mas que é ativado no presente, na presença. Né? E o devir é algo também que vem a partir de uma presença. Né? Não é algo que vai se dar e só vai estar num outro lugar que a gente não alcança. Né? E tampouco a ancestralidade. A ancestralidade é algo que nos precede, é verdade, mas que nós só podemos ativar hoje. Só há sentido na sua ativação se for presente. Né? Então, essa ancestralidade sempre presente me permitiu estar aqui, né? Que vem de uma ancestralidade evidentemente consanguínea, a despeito do fato de ancestralidade ser algo que ultrapasse mesmo a ideia de consanguinidade, né? Mas sim, passa por ela também, e remete a tudo aquilo que eu não sei. Afinal, somos todas e todos forças resultantes do desconhecido, né? Como é que essa ancestralidade influencia o seu trabalho musical? Influencia trazendo-me referências, sobretudo negro-africanas e afrodiaspóricas, né? Por meio de linguagens, por meio de uma certa inclinação estética, né? Mas, sobretudo, reitero, sobretudo por meio daquilo que eu não sei. Né? Sobretudo trazendo-me a dimensão de mistério que isso tem. Né? Eu não sei por que toco, não sei por que canto, né? Não sei exatamente o que me anima. No entanto, gosto dessa experiência, que é uma experiência comum, de dançar em torno do que não se sabe, em torno do mistério. Né? Não tenho qualquer interesse em devassar essas dimensões. Agora, essas influências, por exemplo, vamos aqui para o terra a terra, dentro de casa mesmo, né? Dentro da família, de que forma se deu? O meu avô, que está agora com 94 anos, pai da minha mãe, é músico, clarinetista, saxofonista e marceneiro, né? E ele dividiu-se entre esses dois ofícios, né? O da marcenaria, esse lindo ofício da marcenaria, e o de músico. Depois a minha mãe desejava ser cantora,
Esse era o desejo dela. Fala um pouquinho, quem é a sua mãe, que já foi minha nossa mãe. entrevistada aqui no Perfil Então, Opinião minha também. mãe, essa figura extraordinária, Arani Santana, que tem uma história tanto dentro de casa quanto fora, assim, muito marcante, né, que me dá muito orgulho, né? O meu pai também. E a minha mãe, ela aspirava a ser cantora, canta muito bem, né? E venceu alguns concursos musicais, ainda no interior da Bahia, em Amargosa, né? Sua cidade natal. E então ela sempre cantou muito bem e cantava em casa, né? Mas o meu avô é uma referência primeira, né? Depois o meu tio, eu tenho um tio Jorge, que é arquiteto, da parte do meu pai, e ele foi a pessoa que me mostrou caminhos musicais. De que forma? Muitas vezes, quando eu estava em sua casa, brincando com os meus primos, né, ele colocava discos ali, e os mais diversos e os mais interessantes, que iam de Wacti a Caetano Veloso, né, João Gilberto, música sul-africana, por aí vai, né? Com o passar do tempo, aquilo que era, de certa forma, um fundo para as nossas brincadeiras, passou a ser central para a minha atenção. Então, eu comecei cada vez mais a prestar atenção naquela música que o meu tio trazia, né? Daí, ao ouvir João Gilberto, com maior atenção, foi quando eu desejei tocar um instrumento, propriamente. Isso a partir de quantos anos de idade? Isso com 9 anos, mais ou menos, né? Porque você começa, digamos, o estudo do violão clássico mesmo aos 14 anos. Aos 14 anos. Com 9 anos, eu achava que eu seria escritor, porque eu tinha o hábito de escrever uns livros, e até fazia com as minhas primas, por parte de mãe, aqueles livros grampeados, né? E eu venci um concurso literário na escola. À época eu estudava aqui no Colégio 2 de Julho. Sim. E aos 9 anos. Era um poema, me lembro bem, com uma temática social, né? Perverso sistema, algo assim. Então venci esse concurso literário, eu achava que poderia ser escritor, né? Aquilo me estimulou a esse ponto. Mas quando eu ouvi música com mais atenção, aquilo foi tomando o meu sentimento, né, com muita centralidade, com muita força. Então eu pedi à minha mãe, aos 11 anos, de presente de aniversário, um violão, que ela comprou, porque eu não tinha o hábito de pedir muitas coisas. Ela comprou imediatamente na famosa loja de instrumentos musicais, a Primavera, né, aqui em Salvador. E eu fiquei pelo menos uns 3 anos apenas olhando o instrumento, sem exatamente tocar, me aprofundar nele, né? Até que aos 14 anos eu procurei um professor, Alberto Batinga, que foi o meu professor, meu único professor de violão, com quem eu estudei o instrumento. E, enfim, então, foi assim. Eu vou te pedir, por favor, que você pegue seu violão, mostre para a gente e mostre também o que é um violão tambor. Então, o violão tambor, eu assim cunhei mais por conta da textura mais médio grave do que propriamente pela ideia de percutir sobre o violão, né? Embora seja possível também, né? Ele está disposto assim em 5 cordas, eu adaptei dessa forma, com notas graves também embaixo, né? Embaixo e em cima.
A água do mundo é um olho triste por calar. A água do mundo é não lembrar. A dona do mundo faz do alcance o seu dizer. Ter água no corpo é merecer. Molhar é amar após a mãe. Mostra o rio na foz. No pranto eu me curvo a minha mãe. A água obedece à função mítica do sal. A água da espera é universal. A água em seu sopro é o que erige o sonhador. Quando a vida doa o sonho, a dor molha é estender a mão. Minha mãe é minha condição. No parto abençoa minha mãe e me curvo a minha mãe, mais do que lhe abençoo. Depois de tanta beleza, de tanta poesia, a gente pode até não te conhecer, mas estamos desvelando aos poucos o Tigana Santana aqui pra gente. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Indululu ya mushima talamungo é. 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 Inzala mamá Ixalacuna Nikujamona Kuvungunuka Zambialabana Mulolo Kimpalingenakia Indululu Yandando Momonjango Momoshito Ye Bobo Arrato Aé Mumu Kikunami Eie Wolobeta Ningunzo Indululu ya mushima talamungo é. 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 Inzala mamá Ixalacuna Nikujamona, Kuvungunuka, Zambialabana. Mulologi Palingenakia. Tigana Santana é o nosso convidado de hoje aqui do Perfil Opinião. E eu queria dizer o seguinte, dentre tantas qualidades do Tigana, ele ainda é baiano da gema e soteropolitano, né? Mas, Tigana, você abriu aí com essa música
belíssima. E eu sei que você gravou essa música também lá no Senegal, em um período que você foi passar lá. Eu gostaria que você falasse dessa experiência, né? Como residente lá nesse período, estudando também. E como é que foi? E essa troca também com outros cantores e compositores senegaleses, né? E vivenciar a África da forma como você vivenciou. Olha, foi uma maravilha, né? Ainda ressoa dentro de mim essa experiência. Faz 6 anos, né, que eu fui fazer essa residência artística. É uma residência para a qual eu fui escolhido, né, pela Unesco. E fiquei numa cidade que se chama Toubab Dialaw, que fica a mais ou menos 1h30 de Com Dakar. influência muçulmana bem forte também ali, Bem né? forte. O Senegal é um país que tem mais de 90% de população declaradamente muçulmana, né? Então, eu fiquei nessa cidade, Toubab Dialaw, que é uma cidade praieira, pesqueira, também com muitos artistas, né? Sobretudo artistas visuais. E fiquei 5 meses num espaço que se chama Sobobadé, um espaço liderado por um haitiano que mora lá há muitos anos, desde os anos 60. Ele foi a convite do antigo presidente Senghor, Leopoldo de Sédar Senghor, poeta, criador, ao lado de outros como Césaire e Damas, da ideia, conceito de negritude nos anos 30, né? E fiquei não conhecia absolutamente ninguém, né? E fui conhecendo lá, quando cheguei. Tendo contato com os músicos locais, há músicos residentes, já permanentes, que vivem lá permanentemente. Então fui conhecendo esses músicos e outros que se chegaram, né? Nós ensaiamos ininterruptamente ao longo de 3 meses e o resultado disso foi o álbum Tempo e Magma, Bem, que é o terceiro álbum. É o terceiro álbum, que é um esse álbum aqui duplo. que eu vou Isso. mostrar para vocês. Isso, um álbum duplo e foi uma experiência extraordinária, porque também reúne aí uma parte, né, musicalmente falando, de uma certa África ocidental, sobretudo, né, sobretudo abarcando Senegal, Mali, a participação de um músico do Mali, Guiné-Conakry, né, também a participação de músicos de Guiné-Conakry, e eu como uma pessoa afrodiaspórica, né? A ideia, justamente nesse álbum, foi tornar evidente essa ponte. Gravamos tudo em Dakar, em aproximadamente 2 dias, absolutamente tudo, né? Aconteceu um fato curioso: quando terminamos de gravar, tudo, acabou a energia. Naquele momento Naquele apagou. momento, mas tudo estava, enfim, estava salvo e Sim. tal, mas todo mundo tomou um susto enorme, né? Foi uma alegria ter feito Por que tudo isso. Tempo e Magma? Porque, veja, o lugar onde eu fiquei, o espaço, né, foi construído a partir de rochas magmáticas. E eu fiquei pensando a esse respeito, né, no tempo como o grande escultor das coisas todas, né, dos fatos todos, né? E fiquei pensando no magma como, quer dizer, tendo ido a esse primeiro espaço, né, pelo menos espaço humano, né, do globo, que é o continente africano. Tendo chegado lá, fiquei pensando em origens, né? E fiquei pensando no magma como aquilo que é talvez essa primeira matéria, né, da Terra, e que está também
sempre como a coisa mais, parece que feita agora, sabe? Ao mesmo tempo, né? É a primeira matéria que parece que foi feita agora, que é o que há de mais quente, né? O que passou pelo cozimento de agora. E fiquei pensando nas atuações do tempo em torno das diversas matérias, né? E por essa razão pensei nesse título. O tempo é sempre... Acho que o tempo e a água são meus elementos matriciais para pensar as coisas, né? Enfim, então, por isso que se faz presente no título. Acho que a junção dessas diversas Áfricas formam também outros magmas, né? E nos oferecem outras temporalidades. Do lado de cá, do Atlântico, né? Deixa o nosso lado do Atlântico, gravaram nesse álbum algumas outras pessoas. Dentre elas, eu gostaria de destacar a luminosa participação de Mãe-Stella de Oxóssi, que grava num tema que é um tema de caça do interior de Guiné-Conakry, né? E aqui eu quis, evidentemente, estabelecer a ponte, né, de novo, entre solo africano e solo afrodiaspórico, né? Mas há outras participações, a cantora Cel de São Paulo também participa. Enfim, eu gosto do que aconteceu a partir também deste álbum, né? Então vamos falar de algumas pessoas também que são provenientes de alguma forma desta diáspora e que brilham com você e que têm uma relação com você também. Vamos ver o vídeo. Falar do meu irmão Tigana militante é fácil, porque eu admiro exatamente por esse mergulho que ele dá em se preocupar em estudar a história da África, a história do povo africano trazido para o Brasil, e suas religiões, e suas matrizes, suas etnias. E mais ainda, aprender a falar algumas línguas dessas etnias. Isso são elementos super importantes dentro do desenvolvimento da consciência negra. Você saber de onde você vem, quem você é e para onde você quer ir. Por isso que eu considero meu eterno diplomata. Que maravilha. Antes da gente falar desse eterno diplomata Mas mesmo, que alegria, né? Uma né? alegria, o Lazo, Uma alegria, né? o Lazo, esse grande mestre, grande irmão. Outra muito presença querida. luminosa, né? Grande presença luminosa. Pois é. Ele participa deixa eu ver se eu me lembro, ele participa no segundo álbum, The Invention of Color, que foi gravado na Suécia. Que eu vou né? mostrar aqui para vocês também. Isso. Ele participa com uma canção em Kikongo. Nunca mais toquei, vou. Mene mene que nava mono, cuquenda cuquenda. Zolangina nanga kanse, inkumbu akunani. Quento suame evoluaca. Sukia Quinkele. E aí vai, né?
Eu me Pois lembrei é. disso agora, Lázaro. Coisa pra linda, você. né? E aproveitando que o Lázaro falou ali, né, que você aprendeu algumas línguas africanas também, quero que você conte brevemente essa história para a gente, né? Seu interesse, como é que você começa a ter realmente contato e a importância realmente disso na sua vida. Olha, mais ou menos com uns 5 anos, 4 para 5 anos, eu frequentava com a minha mãe as aulas de Kikongo do saudoso professor Raimundo Pires, Tata Tauexê, não é? Aulas que ele ministrava no Centro de Estudos Afro-Orientais, no CEAL, UFBA, né? E minha mãe não tinha com quem me deixar, então, né, meus pais trabalhando, e eu a acompanhava. Era a única criança presente nas aulas e o CEAL acho que estava sob a direção da grande professora Ieda Pessoa de Castro. E eu ficava por ali correndo, brincando. Quando chegávamos em casa, minha mãe estava certa de que eu não havia assimilado nada daquilo ali, não me dizia respeito, afinal, né? Mas eu lhe dizia tudo o que se tinha passado na aula, né? Ao final do curso, o Tata Raimundo, Tata Tauexê, achou aquilo tão interessante que me pediu para memorizar um texto em Kikongo, a fim de que eu recitasse, né? E assim eu fiz. Daí eu acho que começou o interesse mais concreto. Depois, com o próprio, ainda na criança, né, e adolescente, o próprio contato com o candomblé, sobretudo de linhagem, como a gente diz comumente, Congo-Angola, me deu referências ainda mais substanciais, né, a respeito da presença de línguas africanas aqui. Depois fiz um outro curso no CEAL e fui estudando por mim mesmo, né? Mas a minha mãe tinha o desejo de que eu fosse diplomata, pelo meu próprio interesse também em línguas, né? Mas não só em línguas, nos assuntos, né? Até hoje é assim, os assuntos me interessam nas diversas áreas, né? Sou um curioso, um interessado pelas coisas da vida, né? E ela desejava que eu fosse diplomata por essa razão, para, de algum modo, quebrar a hegemonia racista e eurocêntrica do Itamaraty. O Brasil se faz representar fora do país como um país escandinavo, né? Então, eu fui aprendendo também as línguas europeias, né? Inglês, francês, espanhol, etc. Mas as línguas africanas ficam num lugar muito especial, sobretudo porque eu não... essas línguas nas quais me aprofundei um pouco mais, embora não seja um exegeta exatamente nessas línguas, elas têm uma relação absoluta com o chamado português brasileiro, com a nossa língua corrente, né? Kikongo e Kimbundo são, sobretudo, as línguas com as quais eu trabalho. Tem uma presença no nosso léxico corrente. Você podia dar alguns exemplos, assim, só para a gente ver a importância que isso tem, né? Vamos lá. Por exemplo, não só me refiro a palavras que incorporamos, porque não temos aqui no Brasil exatamente a presença integral de línguas africanas. O que temos são fragmentos linguísticos, né, que se fazem presentes, formando, portanto, o nosso léxico corrente, né? Há palavras que substituem, inclusive, palavras de origem europeia, portuguesa ou europeia, como, por exemplo, caçula, que vem do caçule, né, que é o filho mais novo do Kimbundo. Nós falaríamos, talvez, sob influência portuguesa, Benjamin, que é o filho mais novo, né? Como se diz em francês também, Benjamin, Benjamin, em espanhol, etc. Xingar,
que vem do verbo em quimbundo kuxinga, que é ofender, insultar. Não é? Aqui na Bahia é muito comum que se use a expressão ginge, não é? Que vem de inginge, que é uma sensação de indigestão. E por aí vai. Essa influência também parte para o nosso próprio, a nossa maneira de formar as palavras, né? Com essa disposição consoante, vogal. Por exemplo, ritmo. A gente não fala ritmo, né? A gente fala ritmo. Sob influência de línguas banto, sobretudo, que prevêem essa estrutura, né? De consoante, vogal. A gente não acumula consoantes como os portugueses fazem, né? Há uma pesquisa muito interessante, feita inclusive por algumas e alguns estudiosos daqui da Bahia, que compara o que a gente tem no chamado português brasileiro e o que acontece no chamado português popular africano, notadamente o português de Angola. Há ocorrências muito similares. Isso de usar a negação no fim, eu não disse não, né? Também. Né? Isso me lembra um pouco, entrevistando a professora Ieda Pessoa de Castro, assim, de como ela falava dessas influências aqui também para a gente, né? Sim, sim. Ela é uma pessoa muito querida também, uma pessoa que tem o meu respeito, uma pioneira, né? Enfim, que muito me ensinou e deixa um legado importante, né? Certamente. Nesse sentido. Então, portanto, há uma presença grande dessas línguas. Compor em línguas africanas, né? Um brasileiro compondo em línguas africanas... Bem, o resto dessa sentença daí você vai falar, mas no próximo bloco. Tá, daqui a pouquinho a gente volta. E hoje, no Perfil Opinião, estamos conversando com um servo da criatividade, Tigana Santana. Tigana, nós falávamos um pouco no bloco anterior, né, sobre o desejo da sua família de que você fizesse parte do Itamaraty, né, devido a seu interesse mesmo pela cultura, por todos os fatos da humanidade, pelo próprio pensamento e tal. E a gente tem agora um filósofo, um cantor, um compositor, um diretor artístico, tudo isso aí. E a gente fala também que você é o primeiro compositor aqui no Brasil, né, a compor em línguas africanas. Isso já deveria ter acontecido, digamos assim, com toda a justiça, há muito tempo. Por que você traz e a importância de você trazer esse referencial na sua música? Fala um pouco sobre isso. Olha, realmente isso já deveria ter acontecido, né? Mas fez parte do projeto colonial que nós, evidentemente, cortássemos os nossos elos com as dimensões mais profundas que nos são constitutivas, não é? Cantar em línguas africanas, isso feito por um brasileiro, né, daqui de Salvador, da Bahia, tentar acionar essas referências de ancestralidade, né, sobre a qual a gente falou. Né? Então, trazer isso à tona, para que nós possamos mergulhar nessas frequências. Quer dizer, mais do que trazer referências linguísticas, né, é trazer essa presença imaterial de modo mais pungente. Né? Então, aconteceu no primeiro álbum, Massalê, né, quando eu gravei algumas canções, em Kikongo e Quimbundo, e este álbum teve a participação da queridíssima Virgínia Rodrigues, do Roberto Mendes, direção do Luiz Brasil. Quem pensou na parte gráfica foi o grande professor, mestre Jaime Sodré, etc. E eu tenho um grupo de amigos, alguns deles não tão amigos. Essas pessoas vivem entre países diferentes da Europa e países africanos. São
pensadoras e pensadores africanos, e eles dizem que, na verdade, isso, que eu deveria ter consciência de que ter gravado canções em línguas africanas pela primeira vez no Brasil não foi algo do Brasil. Eles são estudiosos de artes na diáspora e, segundo eles, dessa forma, quer dizer, incluindo as línguas africanas na música popular gravada, né, eles não têm notícias desse acontecimento nas Américas, né, antes do álbum Massalê. Eu não estou certo disso, né, não sei. O fato é que ser o primeiro não é essa a questão. O fato é que eu tenho o desejo real de que todas e todos nós entremos de modo mais aprofundado nessas frequências negras e admitamos a possibilidade, né, admitamos a existência de cosmologias negras profundas, né, de filosofias negras profundas, né? Quando, sob ordem do pensamento eclesiástico, né, se dizia que as pessoas negras não tinham alma, por isso não podiam entrar na igreja, esse não ter alma também diz respeito a esse pensamento que desrealiza a possibilidade de existência de filosofias, de cosmologias, de complexidades, né? Uma vez vindas de povos e civilizações que foram subalternizados, né? Com certeza, como acontece também a ideia com o povo indígena, né? Exatamente, No os povos país, da floresta, os povos ameríndios, né? Pois é, então vamos chamar aqui a presença, uma verdadeira divindade encarnada e luminosa, e a quem eu envio todo o meu amor, Virgínia Rodrigues. Pois teu anjo bom, teu algum meger, teu alabedé, sou eu. Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes, não, sou eu. Quando eu conheci Tiganá, ele disse a mim que ele não era cantor, que ele era compositor. E quando eu fui para o show dele, o primeiro show que eu fui dele no Teatro Gamboa, eu fiquei dizendo, este homem que diz que não é cantor, com esse vozeirão, com essa interpretação, interpretando Luiz Melodia, Dorival Caymmi do jeito que ele interpreta, e outros tantos outros compositores, qualquer coisa que ele resolve cantar, ele carimba. Então ele não é só poeta, porque ele não canta só o que ele escreve. Ele canta também o que os outros escrevem. Então ele também é cantor e grande intérprete. E é difícil para mim porque eu fico emocionada. Por isso que é difícil falar de Tiganá para mim. Da importância dele na minha vida e da importância dele na minha carreira. Aos 55 anos, hoje com quase 56 anos, eu posso dizer a vocês que eu só voltei, resolvi continuar cantando por causa de Tiganá. Ele é responsável por isso, viu, gente? A culpa é dele. Tig, meu lindo, um grande beijo e continue a nos representar, porque você é o nosso grande representante. Caça de milho bem feito e o jeito E o modo dela
Meu Deus. Eu tinha que Momento estar lindo, preparado né? para isso, né? Porque o coração... Nossa, Virgínia é tudo. Virgínia é tudo. Devo tudo a Virgínia, né? Um grande amor. E uma irmã, uma pessoa muito importante para a minha vida. Eu fiquei emocionado ao ver Você isso. fez a direção artística, né? Do show dela, tudo isso, dos a concepção dos discos, dos né? últimos 2 discos, né? Mama Calunga, no qual ela gravou 5 canções minhas, assim, para minha total honra, né? E o Cada Voz é uma Mulher, que foi lançado em 2019. Né? E o Mama Calunga lhe rendeu o prêmio de melhor cantora no Prêmio da Música. Ficamos todos felizes. E o Cada Voz é uma Mulher foi um projeto, enfim, sobre a voz de Virgínia sobre composições de mulheres, né? Também me deu muito prazer. A gente viu também ali a presença, né, logo quando a gente mostrou algumas imagens suas, do próprio Roberto Mendes, né, que eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua relação com ele. É um outro amor, né? É outra figura absolutamente central na minha vida, um mestre e uma referência importante, sem dúvida. O Roberto Mendes, nós fizemos uma série de shows aqui em Salvador, acho que cerca de 11 shows, faz alguns anos já, né? Acho que uns 8, 9 anos. E foi uma alegria ter trabalhado com o Roberto em torno das nossas canções, basicamente. Temos algumas parcerias também. Eu não tenho tantos parceiros e parceiras, mas o Roberto, para compor, eu digo, né? Sobretudo parceiros, engraçado, mais até parceiras compondo, né? Como a Alzira Espíndola, a Alzira E, a Mônica Freire, também daqui da Bahia, a Mariana Aidar, Thalma de Freitas, né? Foram, sobretudo, essas mulheres com quem eu compus. Mas o Roberto é a figura masculina, talvez, mais central. Os teus braços dão-nos abraços como ventre, fora do corpo, mãe, mãe da minha fé, meu amor diz te quero, e a saluba, quero, e a saluba. Roberto, quando se refere a você, se refere como um verdadeiro filho, né? Ele é um pai, sem dúvida. Mútuo, né? Sem dúvida. Bem, mas a gente já mostrou aqui esses CDs, né? E a gente sabe que em 2020 você vai estar lançando muito mais, inclusive livros também. Queria que você aproveitasse esse momento, e a gente sabe que algumas dessas canções já estão disponibilizadas, né? Na internet, e que você trouxesse uma dessas músicas novas aqui pra gente agora também. Vamos lá, vamos ver o que eu... o que seria... Rara flor não além, tens cor comigo. O presente que vem é aquele novo amor antigo. Rara flor não além, tens cor comigo. O presente que vem é aquele novo amor antigo. Todo não é também
todo não é também. Veremos o céu de luneta, não vais, preta. Preta. Maravilha, né? Essa música já faz parte desse parte novo lançamento, né? Isso, Você vai... de um álbum que se chama Vida Código, a ser lançado, portanto, em 2020, e que tem canções em parceria, né? Eu não havia gravado canções em parceria antes, nesses 3 discos não há, mas no Vida Código há uma canção em parceria com Alzira E, uma canção em parceria com Leonardo Mendes, filho de Roberto, grande músico, e há 2 canções, na verdade, com o Léo Mendes, e há uma canção que eu cantarei com minha mãe, que eu gravei com a minha mãe, né? Enfim, estará no disco, as pessoas verão quando o disco sair, né? Tigana, eu queria que você falasse da melodia e da letra. Como é que você, apesar de ser uma pessoa bastante intelectualizada, né, que tem essa força mental muito grande, tudo, eu sinto que a intuição é algo muito presente, tanto quanto a intelectualidade dentro do seu criar e dentro da sua vida, né? Como é que chega tudo isso até você? Um grande mistério. A vida é um mistério. É um mistério total, eu não sei. Não sei falar a esse respeito, né? As coisas se dão, as coisas acontecem, eu ofereço o meu corpo para que elas aconteçam, ofereço minha vida para que elas aconteçam, né? Para que esses mistérios atuem. Só sei que a sensação é muito renovadora, né? Poder compor, poder ir ao encontro de uma melodia, depois perguntar-lhe sobre um texto, né, que poderia, enfim, se conectar consigo. Todo esse processo é um processo muito especial, né? Agora, eu acho que ele não se encerra somente naquilo que a gente chama, sobretudo aos olhos do Ocidente, de arte, né? Eu acho que é absolutamente possível ter uma vida poética sem ter jamais escrito um poema, né? Você fala muito nesse mistério, você fala muito no tempo, na frequência, na água, né? E como esses elementos constituintes também do seu criar, né? Qual a importância da espiritualidade na sua vida? Absoluta. Tudo isso sobre o que eu falo é a minha maneira de me referir à espiritualidade, né? E aqui eu quero estabelecer uma distinção entre viver, experienciar espiritualidade e aquilo que em alguma dimensão também é intangível, né? Aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso categorizar, né? Sobre o que não posso racionalizar, e a experiência religiosa propriamente, né? Evidentemente, no que diz respeito às religiões de matrizes africanas, que são a minha referência religiosa, é político eu me referia a elas como religiões. Afinal, há todo um demérito em relação a tudo o que vem, o que é egresso da África, do continente, da parte, né, do continente africano, da parte
da África subsaariana e da afrodiáspora, né? Em torno disso tudo, pelas nossas estruturas racistas, né? Há todo um demérito em relação a essas manifestações de espiritualidade. Tigana, eu agradeço demais a sua presença aqui em nosso programa. Para a gente foi uma alegria muito grande te desvelar um pouquinho mais, no sentido de conhecer ainda mais tanto o seu trabalho quanto o que você pensa também, né? E o seu atuar no dia a dia, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do tempo e essa ligação eterna que a gente tem com aquilo indizível, aquilo que a gente não pode explicar. Muito grata pela sua presença. Eu lhe agradeço. E a gente adoraria que você terminasse o programa de alguma forma, dentro dessa reflexão do que tudo que a gente falou aqui, que música te ocorre? Olha, vamos lá. Antes que você comece, eu quero me despedir de todos vocês, agradecer pela presença aqui no PFI Opinião de hoje. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Beijão e até lá. E vocês ficam com Tigana Santana. Que se quele que atubia, que tangana que arrenda, o que zanga o ambata, o dinhote de amanhã. Monami, 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 o Zeca. Monami, 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 o Afu, Imbijibushi. Nene amurrato, tala o dila o eme.